Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 272, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, a ação do pensamento. Então, Sueli continua nos dizendo assim: ao conquistar o raciocínio, o homem adquire a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais, pois, com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar, a edificar o novo progresso. É de extrema importância que raciocinemos a respeito, porque não são todos os seres, é óbvio, no nível que todos nós nos encontramos, carecemos dessa bússola que se chama livre-arbítrio. Mas, conforme evoluímos, é natural, conforme muitos outros atributos vão ficando para trás, o livre-arbítrio também, ele fica para trás, deixando-se de existir de acordo com a evolução do ser. O livre-arbítrio é aquele instrumento que, de acordo com a evolução do ser, ainda precária, que não sabendo que direção tomar, lhe é concedido de acordo com a evolução, a conquista, porque não pensemos, conforme muitos dizem por aí, que Deus nos presenteia com a mediunidade, que Deus nos presenteia com o livre-arbítrio. Deus nunca nos presenteou com nada. Se assim podemos dizer, Deus nos presenteou com a vida, nos fortalecendo e ao mesmo tempo, através dos teus ministros, fortalecendo o ser no processo evolutivo em cada reino que se encontrava e que se encontra, energizando-o naquele estágio de percurso até a humanização, até o Homo sapiens, que nem por esse motivo deixa Deus de nos assistir, mas conforme
nós superamos estágios e mais estágios. Conforme percorremos os estágios, nós conquistamos as ferramentas adequadas através dos nossos esforços para nos sobrevivermos onde nós nos encontramos. Na condição de energias, porque tudo é energia, tudo é matéria, modificada de acordo com a necessidade. Pois em cada reino nós conquistamos as ferramentas condizentes às necessidades de sobrevivência. Assim, na condição de Homo sapiens, hominal, Neandertal e por aí em diante. Então todos nós conquistamos, mas é preciso entender que o livre-arbítrio é um atributo concedido à conquista de acordo com o nível em que todos nós nos encontramos. Nós necessitamos desse atributo, desta ferramenta, se assim posso dizer. Mas um dia, na evolução, nós não necessitaremos mais do livre-arbítrio, pois eu lhe faço essa pergunta. Você, por acaso, crê que nosso Senhor Jesus Cristo é dotado de livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio é um conceito, é um termo, no nível em que todos nós nos encontramos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é dotado de sã consciência, independente de todos os atributos, Ele está acima de todos os atributos. Ele controla o amor, Ele controla a benevolência, Ele administra tudo que o Pai lhe confiou. Aqueles que ainda não conseguem administrar, lhe é concedido o livre-arbítrio para lhe auxiliar. Mas vejamos, ao conquistar o raciocínio, ao conquistar a inteligência, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais. Daquele momento antes, ele era apenas conduzido por instintos. Antes do homem humanizar, antes da humanização, ele era conduzido pelo instinto.
instinto de sobrevivência, instinto de preservação, instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência dizia a ele: estou com fome, procure o de comer. Instinto de sobrevivência. Se defenda contra o inimigo à sua volta. E nós vemos isso nos reinos à nossa volta. Quantos animais que, se vendo em perigo, ele ataca o outro animal, ele ataca os seres humanos, se for preciso. Uma serpente. A serpente, ela não morde o ser humano porque ela quer. É uma forma dela se defender. Pois nós já agimos dessa forma e nós agimos dessa forma. Nós somos bonzinhos passando-se, né? Nós somos bonzinhos até que não pisem nosso calo. Pois se pisam no nosso calo, dali em diante, a nossa mente fervilha. Nós somos bonzinhos até que não mexam com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Porque se mexe, eu rodo a baiana, como se dizem na terra. Isso é instinto. Mas é preciso separar esse instinto. Até que ponto ele nos faz bem e nos faz mal. Porque é preciso dizer que a humanidade, ainda no ano de 2024, mesmo em meio ao conhecimento que tem dos desígnios de Deus, tem hora que a humanidade, ela esquece que é representante do Cristo e ela extrapola, servindo a César e a Mamon, partindo para a agressividade, quando não verbal, física. Quando não verbal, física, ela parte para a agressividade mental. Mesmo detentoras de conhecimento. Você entendeu como que é? Então é preciso assimilar esse período. Por que a vaca lá no pasto brava procura defender o bezerro recém-nato? Instinto. Puramente instinto. Há ali, sim, a inteligência rudimentar, mas misturada a um instinto de sobrevivência, de conservação, que, mediante as atitudes da vaca, quase sempre não dá para discernir o que ali é inteligência e o que é instinto. Pois, quantos milhões de tribos indígenas que eles ainda se utilizam do
canibalismo? Pois eles ali já são dotados do princípio da inteligência. Ali eles são dotados do princípio do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio rudimentar. O princípio da inteligência rudimentar, mas sobressaindo muito além, a predominância maior naquele momento é o instinto de sobrevivência. Por isso o canibalismo. E eles comem outros índios, outros seres humanos, como se estivessem comendo uma caça, uma gazela, um peixe. E pode ter certeza-se de que, por esse fator primitivo que se encontram mediante a contabilidade divina, nada respondem, por causa, ou melhor, devido ao estado primitivo que neles se encontra. Porque ali ainda não aflorou a inteligência total. Ainda não aflorou a razão total. Ainda não aflorou. Encontra-se no princípio do rudimentar. Por isso, eles não devem nada à contabilidade divina quando eles abatem um ser humano para se alimentar, porque eles possuem apenas o instinto de sobrevivência, e o instinto de sobrevivência resumem-se em matar a fome e permanecer vivo, não importando aquele que à sua frente esteja, pois ele ainda não é detentor da inteligência plena, do bom senso pleno, da razão plena. Ele ainda encontra-se mais próximo ao racional, ou melhor, ao irracional do que o racional. Então, não se cobra dele naquelas condições. Diferente daquele que já se diz portador do atributo inteligência, razão. Por que portador? Porque tudo isso é atributo conquistado e não concedido por Deus de graça a ninguém. Deus não dá nada. Deus não dá nada. Deus dá a oportunidade de que todos nós venhamos a conquistar, nos fortalecendo para que caminhemos com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias forças. Caso contrário, que mérito haveríamos de ter? Mas esse processo todo fica para trás conforme nós evoluímos. Um dia,
Esses instintos todos desaparecem quando nós evoluímos. Os obsessores todos desaparecem quando nós evoluímos, é óbvio, porque de par da razão, jamais que prejudiquemos quem quer que seja. É óbvio, não necessitaremos mais do livre-arbítrio, porque consciente, mediante a responsabilidade, nos encontramos. Por isso, não precisamos mais de um atributo onde precisemos queimar energias, neurônios, ao raciocinar a respeito do que é certo, do que é errado, porque o espírito evoluído, ele sabe discernir o que é certo sem desculpismo algum. Enquanto todos nós ainda optamos pelo desculpismo. Eu não sabia. Sabia sim. Sabia. Ora, por que não? Ora, por que não? Sabia sim. Todos nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Pois você, quando alveja o seu irmão, você não sabe que você está matando-o. Sabe? Só que o excesso de orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, não te permite, naquele exato momento, por falta de disciplina, a raciocinar. E outra coisa, não se alveja a outra pessoa só com o projétil. Nós podemos alvejar todo mundo com o sentimento de orgulho, de egoísmo, de inveja e de ciúme. Eu sinto ciúme daquele rapaz. Eu sinto inveja daquela moça. Isso é um projétil que as pessoas lançam, que eu lanço àquela outra pessoa. É aí, justamente por falta de conhecimento, que nós nos extrapolamos. Então, ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais, a oportunidade de estabelecer padrões morais, ao tornar-se espírita. O ser humano teve a sua consciência clarificada pelos ensinamentos da terceira revelação. Como tivemos a oportunidade de dizer nos vídeos anteriores, de certa forma, aos incomodados, de certa forma, àqueles que encontram-se no comodismo, os desígnios de Deus delegados por nosso Senhor Jesus Cristo e também a vinda do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo é um problemão. Por quê? Porque o Espiritismo remonta às causas. E nós sabemos que quanto mais recebemos, muito mais nos tornamos responsáveis e por isso
de nós muito mais é cobrado. Pois veja, os professores são chamados às reuniões com o reitor, enquanto os alunos não. Por que que os professores são chamados às reuniões com os reitores? Porque os professores detêm conhecimento que os alunos não detêm. Então, é da responsabilidade dos professores ensinar, enquanto a responsabilidade dos pais de educar a sua prole. Então, observe, todos aqueles que mais conhecimento possuem, mais lhe é cobrado. Tanto na questão moral, caráter, intelecto, tanto pela sociedade encarnada, quanto por todos aqueles que se encontram na erraticidade, a obrigação, o dever da transformação moral, intelectual, enfim, mudança. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.